Olá, sou Flávia Figueiredo. Estou falando nessa série aqui sobre o meu processo de emagrecimento, junto com a minha mentalidade de trade. Como eu construí uma mentalidade vencedora na hora de operar. Então, assim, eu comecei lá atrás, né, contando que o primeiro passo é o desespero, é quando a gente se encontra no fundo do poço. E eu já me encontrei no fundo do poço duas vezes, tanto no trade quanto no emagrecimento. No trade foi quando eu tinha perdido absolutamente tudo, 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 tudo mesmo. E eu precisava de um milagre. Precisava que alguém me socorresse, alguém me tirasse daquele lugar. Era a única forma que eu achava que eu ia sair daquele lugar. Eu pedia para Deus só por um milagre, mas eu não tinha forças para fazer nada, eu não tinha atitude, eu não tinha coragem de fazer nada. Foi aí que eu conheci o day trade, né? No começo eu achei que fosse a solução dos meus problemas. Então é o que eu falei na aula passada. É muito interessante porque nesse período é o período em que você entende que você precisa se planificar. E é muito difícil você ter energia para fazer isso. E aí hoje eu estou falando do segundo degrau, que é a desesperança. Entre o desespero e a desesperança, o desespero está um pouquinho melhor, a desesperança, desculpa, está um pouquinho melhor. Porque no desespero é quando você não vê nenhuma luz no fundo, no fundo do poço, nenhuma luz no fundo do túnel. Você não tem perspectiva nenhuma. Desespero é, meu Deus, me acuda. Você não tem força, coragem, vontade de sair. E a desesperança é quando você já consegue enxergar alguma luz, mas você não tem coragem, você não acredita que isso pode ser com você, você duvida desse cenário. Então, aqui talvez quem está no day trade, talvez eles tenham uma fonte, mas você não quer aquela vida. Ou talvez você já encontrou uma mentoria, mas você está sem forças para estudar. Você não se vê tendo aquele resultado. Você sonha. Você sonha, você, sei lá, acha que seria legal, mas você não tem coragem de realizar. Isso é o, a desesperança, quando você não tem esperança. Sabe aquela frase, a esperança é a última que morre? Então aqui a esperança nem existe, não tem nem tem vez aqui. Mas lembra dessa frase: a esperança é a última que morre, porque no próximo cenário a gente vai falar sobre a esperança. E eu contei para vocês que na etapa do desespero foi onde eu optei fazer uma cirurgia, foi quando eu procurei e comecei a pesquisar sobre a cirurgia bariátrica, né? Então, na desesperança foi onde eu já tinha decidido quando eu ia fazer, foi quando eu já estava no caminho. E no trade foi quando eu estava procurando o setup milagroso, né? Fórmula mágica. Porque eu não tinha força nem coragem de estudar. Eu queria que alguém me desse o resultado. Mas eu via que era possível, mas não para mim naquele momento. Eu achava que eu precisava de muito dinheiro, eu achava que eu precisava de tudo. E nessa etapa, a gente não acredita que vai dar certo. A gente tenta por tentar. Tipo, não, já tenho, vou tentar. Você não tem força. Nessa etapa a gente vive no passado, vive lembrando da época boa, porque eu, assim, o estopim, quando eu atingi o maior peso foi depois de ter o meu filho, né? Depois que o Guilherme nasceu. Tanto que na gravidez eu engordei 50 quilos e depois disso continuei engordando, emagreci 12, depois continuei engordando, cheguei a pesar 112 quilos. Foi, assim, o auge do meu peso. Nesse período, nesse processo aí que eu engordei tanto e que eu tava, assim, super mal, antes de ter o meu filho, do Guilherme nascer, eu ia para academia, eu me cuidava, eu vivia fazendo dieta porque eu sempre fui gordinha, né? Então, para mim, ser gorda era um estado natural. E é interessante, e assim, acho muito válido falar sobre isso, né? Porque nesse período eu vivia presa no passado. Eu lembrava da época que eu fazia, mas eu não tinha coragem de ir para academia, de fazer uma dieta. Eu não tinha coragem de controlar a minha boca, né? Então, nesse momento foi totalmente difícil e desafiador. E no trade eu passei por isso também. Foi quando eu comecei a ter algum resultado com trade, porque eu entrei numa sala onde o mentor passava lá a sala de call, ele ofereceu até o curso, né? Eu acho até engraçado porque eu entrei, eu ganhei dinheiro naquela sala.
Ao invés de gastar o dinheiro com mentorias, né, que inclusive é, a- no nosso próximo encontro, no próximo vídeo eu vou falar sobre isso, né? Que ao invés de gastar em mentoria, eu comecei a jogar no mercado, porque eu achava que era muito mais fácil, eu achava que era prático, né? Até porque eu me considerava muito inteligente. Falei, daqui para minha fichinha. Até que o trade me deu vários tapas na cara. E eu queria que alguém me falasse, ó, entra aqui, sai aqui, faz isso. E é o que todo mundo quer no mercado. Eu, como mentora, hoje eu vivo isso todos os dias. As pessoas me procuram, encontram incrível o meu método, encontram incrível as nossas entradas, encontram incrível a minha comunidade de alunos, né? E a gente oferece mentoria, eles não querem entrar, mas querem uma sala de sinal, querem ou o resultado, vou te dar dinheiro e você opera por mim, entendeu? Então, gente, pelo amor de Deus, a gente faz dinheiro no mercado, não é isso, né? E nesse nível também da desesperança, a gente vive apático, sabe? Sem forças para nada. É, a gente pensa que a gente nunca vai conquistar, né? Que assim, você só vai conquistar se alguém for. Ou também outra coisa que eu pensava muito no mercado financeiro, que eu precisava, sei lá, ter uns 100 mil reais para eu poder realmente fazer dinheiro no trade. E não é por aí, gente. Não, não é. E no decorrer da história eu vou falar para vocês, né? E também a gente não tem expectativa positiva nessa época. A gente pode até viver uma rotina, mas não uma rotina que vai nos levar a lugares que a gente quer. Porque vamos ser sinceros, cada um está no lugar que merece, cada um tem o resultado que merece. Então, chegando o momento assim, se você está nesse momento de que você é, entende que você é responsável por onde você está, é um bom passo, né? Então, cada um tem a vida que merece. Então, a gente acha que nada adianta, e por aí vai. Só que aquela pessoa que fala, eu vou seguir, mesmo não tendo perspectiva, mesmo não tendo esperança, são aquelas pessoas que realizam, são aquelas pessoas que fazem acontecer. Porque nesse período de desesperança, ele é um pouquinho melhor que o desespero. Mas nesse período de desesperança, a gente não se sente motivado para nada, motivado para agir. Fuga é um período que a gente foge muito. Vai para redes sociais. É muito fácil se dispersar com redes sociais, com fofoca, com notícia, com televisão, com futebol, com qualquer coisa. Por quê? Porque a gente evita, a gente foge. Ou sabe o que que eu fazia muito? Ao invés de estudar, eu ocupava a minha mentalidade, né? Ao invés de pegar e estudar, eu falava, não, que eu estava com a mentalidade arrasada. Então, eu ocupava a minha mentalidade procurando vídeos de lei da atração, porque é gostoso a gente ouvir, né? Vídeos de lei da atração. Flávia, você não acredita em lei da atração? Claro que eu acredito. A minha vida é uma vida de atração. Eu atraio. Mas a atração tem a palavra ação. Você precisa agir, entendeu? Você precisa de agir de acordo com o que você está visualizando, de acordo com as metas que você está fazendo, de acordo com aquilo que você se dispôs. E é muito comum as pessoas terem fuga. Fuga em redes sociais, fuga nesse tipo de vídeo, vídeo motivacional, tentando procurar e só se afundam mais. Algumas pessoas fogem para pornografia. É, é verdade. Então, acontece muito com várias pessoas. Não é o meu caso, mas eu conheço muitas pessoas que, nesse nível de desesperança, procuram algo que motive, algo que alegre e vão por esse lado, né? A pessoa se vitimiza. Sempre a gente tenta entender quem foi, a gente perde muito tempo, quem foi o culpado, quem estava culpado, a gente se isola, a gente fica tentando procurar entender, mas se eu fizesse isso, isso não ia acontecer, eu não estaria nessa situação, ou eu já sairia daqui. Não fica no e se, não tem ação. Se sabota o tempo todo. E agora vem a pergunta do milhão, Flávia, como superar a desesperança? Primeira coisa, comece a praticar gratidão. Eu sei que é difícil, mas assim, eu tenho aqui um caderno que ele se chama Caderno Diário e Caderno de Gratidão. Então, nesse caderno, todos os dias eu abro, escrevo a data e coloco o motivo por qual eu sou grata. Mas, Flávio, eu estou no fundo do poço, por que que você é grata? Meu amor, você é grato porque você está vivo, você abriu os olhos. Se você abriu os olhos e você está vivo, é porque o Criador acredita em você. Então, esse já é o motivo de você ser grato. Respirar. Quanta gente está numa cama de hospital, respirando por aparelhos. Quantas pessoas não enxergam e eu consigo, graças a Deus, eu não estou falando mal de quem não enxerga, mas graças a Deus eu tenho tudo, todos os meus sentidos estão aí. Então, isso é um motivo para agradecer.
E eu admiro aquelas pessoas que, mesmo não tendo tudo, têm uma fome de viver, têm uma fome de fazer acontecer, que muitas vezes nós que temos tudo não temos. É fácil você entrar em depressão, mas também é fácil você sair de lá se você começar a praticar gratidão. Porque você tem que entender que existe algo maior que eu e você que sustenta esse plano e que faz com que a gente toda manhã esteja de pé. Esse é o motivo para agradecer. Mas tá indo tudo tão ruim, sim, mas se você parar para analisar, pelo simples fato de você conseguir sentir o cheiro, conseguir olhar para o céu, você tem que agradecer. Porque significa que ainda existe vida, e se ainda existe vida, você pode mudar, meu amigo e minha amiga. Então, a gratidão é importante. Pelo menos 3 motivos por dia. Depois ele já vai ser automático. No começo, esses 3 é difícil, depois você começa a fazer 10, 20, e você já começa a se empolgar e faz um monte. A água que lava a louça é um motivo de gratidão. A água com qual você toma banho é um motivo de gratidão. Sabonete. Então, assim, você tem motivos de sobra para agradecer. Então, com pequenas práticas de gratidão, você começa a elevar o teu nível e você consegue sair desse nível de desesperança. Nesse período é muito importante você reconhecer que você precisa de alguém que vai te ajudar. E que talvez as pessoas que estão ao teu redor, em primeiro lugar, as pessoas que estão ao teu redor, não são as pessoas que vão te tirar desse fundo do poço. Não são as pessoas que vão te ajudar. Então, o ambiente em que a gente vive constrói a gente. Então, talvez seja o momento de você se isolar para fazer acontecer. Procurar mentores que vão te ajudar. Flávia, eu não tenho condição. Então procura um grupo de pessoas que vão estar te apoiando, que vão estar te ajudando. Eu, Flávia, sou mentora. Lógico, eu tenho o meu grupo de alunos, eu tenho o meu grupo, mas eu também tenho um grupo gratuito, que eu vou até colocar aqui na descrição desse vídeo, se você quiser entrar. Eu tenho o meu grupo gratuito, no qual você pode entrar no grupo de WhatsApp. Todas as manhãs, naquele grupo de WhatsApp, eu passo coisas relevantes com relação ao mercado financeiro. Todas as manhãs. Então, esse é o momento em que você precisa criar hábitos. É o momento em que você precisa evitar ambientes e pessoas que não vão agregar. E criar pequenos hábitos todos os dias. Porque é isso que vai te impulsionar e te levar para o próximo passo. Bom, no próximo vídeo eu vou falar como você pode ter esses pequenos passos. Vou te dar dicas importantes para você poder sair desse nível de desesperança e ir para o próximo nível. Então, trader, se você está nesse processo de emagrecimento, está nesse processo de formar uma mentalidade campeão, me siga em todas as minhas redes sociais, porque eu vou estar falando muito sobre isso e eu quero aqui te ajudar. Do jeito que eu consegui sair, do jeito que eu estou saindo agora do fundo, não estou vendo o fundo do poço, né? Mas é que eu estou vencendo a obesidade. Eu quero que você me acompanhe aqui juntos. Vamos construir um futuro melhor, que juntos a gente vai chegar na nossa meta e nosso objetivo. E uma coisa, existe vida, existe esperança. Se tem vida, você consegue. Um forte abraço e até a próxima.